Olá pessoal, que bom, estamos juntos aqui novamente no grupo de amigos online. Agradeço a Deus pela tua vida, pelo teu interesse nos acompanhando nesta série, falando sobre fé, tomando exemplos na vida de Abraão e trazendo princípios espirituais para nós, no nosso tempo, o tempo da igreja. Ok? Vamos lá então. Hoje nós vamos ver o estudo número 8, o Deus Todo-Poderoso. Aqui nós começamos com uma frase que diz o seguinte: a profunda comunhão com Deus, ou seja, a intimidade da aliança, está além de palavras. Olha bem, comunhão, relacionamento, está além de palavras ou das palavras. Está em andar com Deus, mesmo que ele fique quieto. Não é? E nós vamos observar isso aqui na vida de Abrão, e depois o nome dele é mudado ali no capítulo 17 para Abraão. Ok? Se não me engano é isso mesmo. Isso, 17, 15. O texto aqui é Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Quando Abrão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Por que será que ele se apresenta assim? Por causa de uma promessa. Ele estava levantando para Abrão que ele era um Deus fiel, Deus de aliança, e ele era poderoso para cumprir as promessas, no sentido de fortalecer a fé de Abrão. É sempre com um propósito, com uma finalidade. Nesse evento aqui, de Gênesis 17, 1, Abraão já estava com 99 anos. E a gente viu na lição passada que Abraão estava com 86 anos quando ele teve Ismael, filho de Agar, que era uma serva de Sarai. Ou seja, se passaram 13 anos e Deus estava quieto, em silêncio. Porque, na verdade, Abrão seguiu o conselho da Sarai, procurando um jeito natural, humano, de resolver o problema da descendência. Porque ele tinha uma herança, e essa herança ele falava assim, pensava consigo mesmo, né? Vai acabar na mão de Eliezer, ou Eliezer, seu mordomo, que nem era parente dele. Essas questões que vão pesando no coração e vão criando uma pressão, e você começa a ficar meio apavorado pelo tempo decorrido. E aí você quer dar um jeitinho, e esse jeitinho vai trazer consequências, e só vai dar trabalho para Deus. A verdade é essa, que ele vai ter que interferir e mexer naquela circunstância. Ok? Deus, de uma certa forma, ele apareceu a Abraão várias vezes. Abraão foi um homem privilegiado, porque não é assim que acontece quando você olha para os exemplos do Velho Testamento. Deus não fala assim tão frequentemente com uma pessoa. E mesmo assim, períodos de silêncio aconteceram na vida de Abrão.
7 anos, depois aqui 13 anos. Aí eu fico pensando, e se eu estivesse no lugar dele? Será que eu manteria a minha confiança na promessa de Deus? Será que a minha fé estaria acesa, mesmo não vendo nada, não acontecendo nada, isso do ponto de vista dos olhos naturais? Será que eu permaneceria firme na posição? De forma ativa, proativa, alimentando a promessa, porque nós temos que criar um ambiente para que a promessa se cumpra. Essa é uma responsabilidade que toca a cada um de nós. Ok? E relacionamento, aqui é o ponto. Relacionamento, comunhão com Deus, não depende de sinais. Porque se nós ficarmos procurando sinais o tempo todo, a gente vai acabar se metendo em confusão. Porque o diabo também interfere. E aí eu posso ficar confuso, sem saber quem está falando comigo. Quem está trazendo direção na minha vida? Porque qual é a fonte? Eu tenho que perguntar qual é a fonte. Não é só ter uma atitude parecida com Ló, que andava por vista. Não, tem que andar por fé. É aquilo que Deus disse, é o que vale, mesmo que eu não veja nada. Porque a maneira, o tempo, é de Deus. Eu apenas tenho que criar aquela atmosfera na direção da promessa, não numa outra direção, porque aí é confusão. Então aí envolve um relacionamento que vai além de milagres, de sinais, de coisas maravilhosas. É aquela comunhão do dia a dia, falando com Deus, ouvindo o Espírito Santo. Agora, trazendo para nós na igreja, a igreja anda por testemunho interior. Basicamente, primariamente, é assim que nós andamos. A gente não vê anjo todo dia, né? Não é toda vez que o Senhor aparece lá na sua casa e fala com você, não é todo dia que você é arrebatado em espírito, enfim, essas coisas não acontecem assim com tanta frequência. Às vezes, na sua vida cristã, assim, quase nada disso acontece. Mas, então, como é que o crente anda? Por fé. Pelo testemunho interior, fundamentado na palavra. Não tem outra maneira. Porque se eu criar uma expectativa de que profecias, anjos e tudo mais, o diabo se aproveita. E ele também, ele aparece como espírito de engano. Então eu olho para a palavra, porque Deus é fiel à sua palavra, o Espírito Santo trabalha com o material da palavra, e o Espírito Santo fala ao meu coração, ao meu espírito recriado, trazendo direção na minha vida. E o Espírito Santo não fala muito. A gente tem que aprender isso, porque são impressões que o Espírito Santo traz ao meu coração, e elas são inesperadas, e elas são muito rápidas. E se eu não tiver atento, com sensibilidade à flor da pele, vamos dizer assim, aquilo passa e eu nem percebo, nem dou atenção e acabo esquecendo. Por isso que andar no Espírito fala de percepção, de sensibilidade, de você estar antenado. E o Espírito Santo pode usar muitos gatilhos para chamar a tua atenção, para falar com você.
Mas se você estiver distraído, andando na carne, você não vai perceber. Ou isso nem vai acontecer, porque vai ficar uma coisa desperdiçada. Então, a gente tem que começar a prestar atenção na nossa responsabilidade para ouvir aquilo que o Espírito Santo está falando. A Bíblia promete que nós seremos guiados pelo Espírito Santo, ou seja, não vai faltar direção da parte de Deus na vida daquele que crê, daquele que é filho. Mas então, o que dificulta a gente ouvir o Espírito Santo? Ele está falando, ele está se movendo, ele está agindo, mas certas pessoas não conseguem perceber quase nada. Estão naquela rotina religiosa. É aí que está o perigo, a rotina religiosa, a distração. E isso pode me deixar para trás ou por fora daquilo que o Espírito Santo está fazendo na terra. E a responsabilidade de estar atento é minha. Agora, tem uma coisa interessante que Deus, ele, vamos dizer assim, espera que você esgote todas as suas ansiedades, vamos dizer assim, para que Ele venha e estabeleça algo marcante na tua vida. Porque não adianta falar quando você não quer ouvir, quando você não tem ouvidos para ouvir, quando você não tem um coração para crer e para obedecer. É palavras ao vento. Então Deus precisa deixar a coisa, baixar a poeira da nossa ansiedade carnal, de esgotar todos os nossos recursos, para que então Ele diga, olha, eu sou El Shaddai, eu sou o Deus poderoso, sou eu que mudo circunstâncias, sou eu que trago direção, para que a gente aprenda a descansar em Deus e confiar nele, sabendo que Ele é fiel. Então, essa é a essência desse estudo que nós estamos trazendo para você. Agora, aprenda a andar com Deus mesmo quando Ele não fala nada. Uma coisa é certa, Ele nunca te abandona. Ele está sempre ao teu lado, mesmo que Ele fique quieto. A mão dEle trabalha em seu favor, mesmo que Ele não fale nada. Mas, chegando o momento de falar, Ele vai criar a situação para que você ouça o que Ele vai falar. Mas Ele precisa trabalhar a maturidade do teu coração para você ouvir, entender e obedecer. Enquanto isso, eu estou servindo a Deus, eu estou ocupado na igreja, eu estou trabalhando o meu testemunho, a minha influência, eu não estou parado, sentado, aguardando ver o que vai dar. O nosso cristianismo é ativo o tempo todo. E se eu não tenho nenhuma direção sobrenatural, eu tenho a direção da palavra. Não perco o rumo, não. E eu me mantenho aqui no fundamento da palavra. Ok? E servir a Deus é o tempo todo. É o tempo todo. Na igreja, na rua, no trabalho, na escola, não interessa. Deus quer nos usar o tempo todo, em qualquer circunstância, em todo o tempo. Discípulo por inteiro, full time, com direção sobrenatural ou não, eu estou ocupado na seara.
eu tenho uma expectativa do tempo de urgência que eu estou vivendo na minha geração, do tempo de urgência da igreja, do arrebatamento que está às portas, olhando para toda essa confusão que está no mundo. Eu tenho percepção dessas coisas, e isso traz um peso de responsabilidade na minha vida. Não apareceu nenhum anjo lá em casa falando comigo a respeito de nada, mas o entendimento da palavra, do espírito da palavra, do contexto da grande comissão, da urgência do tempo para a igreja, tudo isso o Espírito Santo traz entendimento ao meu coração e eu me alinho com aquilo que a palavra diz. Eu estou atento, eu estou de olho na palavra. Porque senão eu vou começar a me distrair pela vida e acho que frequentar uma igreja uma vez por semana já está bom demais. Isso é religiosidade. A minha vida de comunhão com Deus é o tempo todo, em qualquer lugar. E esse testemunho interior nunca vai me faltar. Não precisa acontecer nada mirabolante. O Espírito Santo está o tempo todo trabalhando o meu coração, o meu entendimento, trazendo luz para que eu perceba o que está acontecendo à minha volta, o que precisa ser mudado na minha vida e coisas que eu tenho que fazer, das mais simples às mais complexas. O Espírito Santo está sempre me direcionando e me capacitando. Mas se o anjo aparecer, isso só aumenta o peso da responsabilidade, você pode ter certeza disso, porque quanto maior o sinal, maior o peso da responsabilidade. Claro. Mas o meu coração tem que estar alinhado numa intimidade com o Espírito Santo, o tempo todo. Esse é o ponto, essa é a base, a fundação que eu preciso construir na minha vida cristã para que Deus possa me usar. Ok? Então é esse o sentido espiritual da lição de hoje. Ok? Veja bem, uma comunicação sobrenatural de Deus vai acontecer na vida daquele que tem intimidade. Por que o Senhor não apareceu? Só vou levantar uma questão aqui. Por que o Senhor não apareceu diretamente a Ló? Ele apareceu para Abrão. Pensa bem, Ló estava distraído na vida, andava por vista, ele enxergava dinheiro na frente dele, ele estava ocupado com isso. Abrão não, ele prestava atenção, ele já andava com Deus, ele já ouvia a voz do Senhor, ele já dava atenção para isso, e ele mostrava um espírito de obediência. Isso é fé. E se você for lá no livro de Hebreus, capítulo 11, você vai ver o autor da carta de Hebreus elogiando Abrão e Sarai justamente por essa confiança na fidelidade de Deus. E isso faz toda a diferença. Ok? Então, hoje é o que nós temos para hoje. Medite nessas coisas, tenha um coração sensível e aprenda a andar com o Espírito Santo, ouvindo a voz do Espírito Santo, e seja submisso e obediente, ouvindo o Espírito e seguindo a direção que ele aponta para a tua vida. E muitas vezes o Espírito Santo vai trazer uma direção na tua vida que não tem nada a ver com a maioria, porque Deus não trabalha com manada, Ele trabalha com pessoas que andam por fé. Essa é a diferença. Tá ok? Que você tenha uma semana abençoada, colocando essas coisas em prática,
porque sem a prática a tua fé não é enraizada, então fica só no assentimento mental de ouvir, e só de ouvir você acaba esquecendo. É praticando que a gente fixa os pontos de uma vida cristã autêntica, genuína. Ok? Tenha uma boa semana, uma semana abençoada, e eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço a você.